Bom dia, alunos cienticistas. Bom dia, minhas crianças. Bem-vindo à área de Ciências Humanas, Geografia. Eu sou Célia Campos, vou responder pela frente Geografia Geral. Bom dia, pessoal. Eu sou o Ricardo Augusto, vou responder pela Geografia do Brasil. Muito bem, crianças. O que nós fizemos? Estamos tentando adivinhar, através do ENEC, através do Esquenta Enem, os assuntos que o Enem mais pergunta. Então, na primeira questão, trabalhamos aqui uma habilidade que é interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas do espaço geográfico, e nessas representações, nós temos aqui uma situação onde nós vamos falar do trabalho infantil no mundo. Então, vocês vão perceber uma coisa. Colocamos um texto mostrando para vocês que duas regiões do mundo têm mais intensidade de trabalho infantil. Estamos vendo aqui que temos a África subsaariana e temos aqui a Ásia, a região da Ásia, focalizando o Sudeste Asiático e a Ásia de Pacífico. Então, a questão é essa. Essas regiões apresentam um trabalho infantil intenso, porque o trabalho infantil, apesar de ter sofrido redução, ainda apresenta um número grande de crianças trabalhadoras no mundo. O texto e a representação cartográfica indica que as duas regiões em que o trabalho infantil é ainda intenso apresentam em comum elevado desenvolvimento socioeconômico. Não, crianças. E grande urbanização? Não, queridos. Por que não? Porque Ásia e África, elas são as regiões menos urbanizadas do mundo. E aí, a hora que eu venho aqui na resposta B, o que você observa? Ó? Você observa que nessas regiões tem um maior percentual de população economicamente ativa em atividades do setor primário da economia. O que é o setor primário da economia? Atividades agropecuárias, atividades extrativistas. Então, na hora que eu volto à questão, você vai ver uma coisa importante. Quanto mais ruralizada é a população, maior é o número de crianças no mundo trabalhando em atividades laborais. Por quê? Porque as atividades primárias favorecem o trabalho das crianças. E, Ricardo, como é que é aqui no Brasil, Ricardo? Em relação ao uso de mão de obra infantil, o Brasil ele foge um pouco das características do que se observa no continente africano e continente asiático. Até porque nós temos um predomínio de população urbana. Cerca hoje de 85% da população brasileira é urbana. Segundo, o setor que abriga a maior parte da população economicamente ativa no país é o setor terciário. Logicamente, nós ainda temos um expressivo número de população jovem, criança e adolescentes promovendo trabalho escravo. Vale destacar que o IBGE, assim como o Programa Nacional de Amostra de Domicílios de 2013, retratou que, neste mesmo ano, havia cerca de 3.200 crianças promovendo o trabalho escravo. Em relação ao ano anterior, o ano de 2012, essa população infantil e adolescente atuando como trabalhador escravo, era da ordem de 3.500.000, ou seja, houve uma redução de 10,6%. Vale destacar que parte dessa mão de obra infantil, ela é utilizada juntamente onde se pratica agricultura familiar. Logicamente, nos centros urbanos, essa população infantil, ela está envolvida com atividades que envolvem o comércio, atividades domiciliares, trabalho doméstico, comércio. E por outro lado, como vocês podem observar aí nos dados aí, vejam bem, 2% das crianças de 5 a 9 anos já estão no mercado de trabalho. 15% de crianças entre 5 a 13 anos no mercado de trabalho. 14% de crianças com idade entre 10 e 13 anos. E 82%, logicamente, a maioria, entre 14 a 17 anos. Se nós continuarmos mantendo o mesmo ritmo de declínio do uso da mão de obra infantil, vamos colocar aí por volta de 10,6, algo em torno disso ao ano, nós não conseguiremos atingir a meta do milênio. Agora, vale retratar que
grande parte dessa mão de obra infantil, ela percebe de um rendimento salarial menor que um salário mínimo. Por outro lado, no Brasil, há uma proibição do uso da mão de obra infantil, ou pelo menos mão de obra com idade inferior a 16 anos. Mas, no entanto, entre os 14 aos 16 anos, este adolescente, ele pode entrar no mercado de trabalho, mas na forma de aprendiz. Ou seja, trabalha meio período, mas o outro período ele tem que estar na escola. Observem aí, por esses dados aqui, que no Brasil, nós tivemos praticamente, no período indicado, 2011-2012, uma retração do uso da mão de obra infantil em quase todas as regiões brasileiras, exceto a região centro-oeste. O próprio IBGE, ele não consegue detectar a causa desse aumento do percentual aí do uso de mão de obra infantil, mas percebe-se o seguinte: nós hoje temos uma sociedade, sobretudo jovem, altamente consumista. E, logicamente, essa população, e a gente pode caracterizar como o Brasil todo, mas pelo menos ali, um aumento do uso da mão de obra, sobretudo adolescentes, no sentido de envolver ou incrementar a sua capacidade de renda justamente por questões consumistas. É claro que isso é no Brasil como um todo, mas na região centro-oeste parece haver uma evidência nesse aspecto. Agora, observem uma coisa. Quanto maior o uso da mão de obra infantil, menor se tem essa mesma criança, este mesmo adolescente, fora das escolas. Então, verifiquem vocês um percentual de crianças fora da escola por regiões. Como, por exemplo, na região norte, 10,3%, na região nordeste, 7,4%, na região centro-oeste, 8,7%, na região sudeste, 6,9% e, obviamente, na região sul, 6,9%. Parte da taxa de analfabetismo existente no Brasil é também uma consequência da manutenção do uso da mão de obra infantil. Lembrando mais uma vez, promovem, na sua grande maioria, trabalhos insalubres. Eu gostaria que depois vocês observassem alguns dados aqui, considerando as principais atividades em que as crianças estão envolvidas. Até por uma questão de tempo a gente não vai discutir, mas eu só gostaria de chamar a atenção por uma questão que envolve a prostituição infantil. Pegando um gancho na geografia humana, o Brasil hoje apresenta uma população absoluta na ordem de 204 milhões de pessoas. E é importante que você, aluno que vai prestar o Enem agora, tenha uma consciência de alguns eventos envolvendo a estrutura etária ou a população brasileira, algumas características, como, por exemplo, o gráfico, por favor. Olha só, praticamente até o ano de 2040, nós teremos uma evolução da população absoluta no Brasil. Isso ainda é um reflexo de um crescimento vegetativo, hoje aí por volta de 1,2, 1,4, uma taxa de fecundidade aí por volta de 1,7, mas, no entanto, observa-se que ao longo de um tempo, considerando as décadas de 90, 2000, 2010 e projeção ao futuro, nós estamos tendo uma retração da pirâmide etária brasileira na sua base. Isso é um reflexo da redução da taxa de natalidade, redução da taxa de fecundidade. Gostaria de chamar a atenção de vocês para os fatores responsáveis pela retração da taxa de fecundidade, taxa de natalidade, como, por exemplo, o uso de métodos anticonceptivos, a entrada da mulher no mercado de trabalho, a elevação no custo social, ou seja, elevação no custo de vida, as crises econômicas, o fim dos casamentos precoces. Por outro lado, observa-se também que o ápice da pirâmide etária brasileira, tem evoluído. Logicamente, isso é um reflexo do aumento da expectativa de vida, ou seja, o Brasil hoje tem uma expectativa de vida média em torno de 75 anos. Quais são os fatores responsáveis pelo aumento da expectativa de vida? O desenvolvimento da medicina, a medicina preventiva, a mudança no padrão alimentar, o próprio processo de urbanização,
a industrialização. Consequência, está havendo uma retração do número de jovens, está havendo um aumento da população idosa. Logicamente, hoje, atualmente, nós temos uma população economicamente ativa superior à inativa, então nós temos um bônus populacional. A tendência no futuro é, sobretudo a partir de 2040, as estimativas levam a isso, um aumento da população economicamente inativa, superando a população economicamente ativa. Então nós temos dois extremos. Por um lado, a retração do número de jovens, a retração do número de pessoas que no futuro deverão estar no mercado de trabalho, e na outra ponta, um aumento da população economicamente inativa, pressionando o sistema previdenciário. Olhem vocês aí neste gráfico, por exemplo, lá em 2050, o peso que gerará essa população economicamente inativa, sobretudo os idosos, em relação às despesas, ao Estado. Então, hoje, nós temos aí uma proposta que já passou pelo Congresso. A presidente, ela deverá sancionar essa mudança no sistema previdenciário. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para essa questão, uma necessidade de uma reforma previdenciária, inclusive considerando uma situação futura da estrutura etária no Brasil. E a partir de 2040, nós teremos aí uma retração, uma diminuição da população absoluta. E depois nós viveremos aí uma situação de estabilidade. Isso é o que mostra as estimativas. Muito bem. Vamos então para a próxima questão, porque o Ricardo, na hora que ele começa a falar, ele esquece que ele tem que parar, né, gente? Então, nessa questão aqui, nós estamos falando da monopolização, né, gente? E aí, habilidade, nós vamos comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre a situação acerca da natureza histórico-geográfica das instituições sociais, políticas e econômicas. Vocês se lembram dessa questão do ENEC? Colocamos no primeiro fragmento de texto que há um entendimento entre as partes sobre alguns aspectos de seus negócios que põe fim a uma luta que poderia afetar desfavoravelmente os interesses comuns desses grupos. Então, nós estamos percebendo aqui que eles vão fazer um acordo de mercado. E aqui, no segundo fragmento, o que nós colocamos? Olha, a Friboi controla empresas, Minuano, Albany, Swift, Anglo, Bordon e etc. Bom, se ela controla, então nós vamos ver que ela tem um controle acionário sobre as outras empresas. Muito bem, meninos. Na hora que você olha a questão, a gente coloca assim, ó, os fragmentos expressam as práticas monopolistas, características da concentração de capitais. Então, o texto 1 se refere à formação de um cartel e o texto 2, um holding. Então, nós vamos ter a resposta A como a correta. Por quê, professor Ricardo? O que você pode me falar desse cartel e da holding? Na realidade, é uma característica do próprio sistema capitalista e torna-se muito mais evidente, sobretudo, com o desenvolvimento do capitalismo financeiro. Ou seja, final do século XIX e século XX, e por que não dizer, ao longo do século XXI, a tendência é essa. Por um lado, quando o objetivo maior é o quê? É o domínio de mercado, através da formação de monopólio, então uma única empresa dominando o mercado, e oligopólio, onde várias empresas dominam o mercado, porém numa situação restrita, um número de empresas de forma restrita. No que diz respeito à cartelização, trata-se de acordo entre empresas. A empresa A faz acordo com a empresa B para dominar o mercado. Em que sentido? A que preço comprar matéria-prima, a que preço vender matéria-prima, qual a área de atuação. Outra forma de buscar domínio de mercado é com a formação de truste. Ou seja, a empresa A, ela se funde à empresa B, formando a empresa C. E uma terceira forma, que é o mais característico no capitalismo financeiro, uma situação mais atual, é
a formação de holding, ou seja, um grupo acionário controlando através de ações, empresas ou o capital produtivo. Muito bem. Vamos passar a outra questão. Gente, a outra questão, nós vamos falar do movimento das placas tectônicas. Aproveitando o ENEC, vocês viram o que a gente aproveitou? Aproveitou o filme Terremoto, onde ocorreu um terremoto em São Francisco, afetando a região da megalópole do oeste norte-americano. A partir dessa ficção científica, e que acontece claramente em várias partes do mundo, nos locais de encontro de placas tectônicas, o que nós temos? Nós temos 3 tipos de movimentos aqui. Nós vamos ter esse primeiro movimento aqui, ó, que representa um movimento convergente de placas tectônicas e que ocorre uma subdução. O que significa isso, crianças? Significa que uma placa mais densa está mergulhando sobre outra placa menos densa. No caso, a placa de Nazca mergulhando sobre a placa sul-americana. Nesse movimento aqui, ó, há um atrito muito grande de uma placa com outra. Então, essa placa vai refundir, vai virar magma de novo. Portanto, eu tenho um limite destrutivo, porque a placa está se destruindo, está virando magma de novo. No B, eu tenho aqui, ó, no meio do Atlântico, um movimento de separação de placa tectônica, movimento divergente. Se há movimento divergente, eu tenho aqui uma agregação magmática. Eu estou formando crosta terrestre, eu estou formando placa tectônica. Esse magma está entrando em efusão e está se consolidando. Agora, aqui no caso da costa oeste norte-americana, olha o movimento, gente. Ele é um movimento transformante, tá? Ele é um movimento divergente. Esse movimento aqui, ele nem constrói nem destrói crosta terrestre. É um limite conservativo. Então, hora que nós vamos analisar a nossa questão, o filme vai abranger o oeste dos Estados Unidos, em especial a Califórnia, né, na cidade de São Francisco, graças a esta falha. Então, esse tipo de movimento, ele vai ser um movimento convergente por subdução? Não, não tem uma placa mergulhando sobre a outra. Por obdução? Não, neste caso, é quando há encavalamento de placas tectônicas. Placas iguais, continental encontrando continental, por exemplo. É divergente ou por separação? Não, esse movimento divergente tem agregação magmática, construção de crosta terrestre. Ele é um movimento transformante ou de limite conservativo, não destrói e nem constrói crosta terrestre, mas é extremamente violento. E aqui, professor Ricardo, como é que nós vamos falar do Brasil? No Brasil nós temos terremotos de grande intensidade por um movimento de placas tectônicas, professor? Bom, em primeiro lugar, nós vivenciamos movimentos tectônicos de baixa intensidade. Como consequência de quê? Falhamento geológico em grande profundidade. Logicamente, devido a essa grande profundidade onde ocorre esse falhamento, o hipocentro, aliás, o epicentro se torna, basicamente, a área superficial, ela passa a sentir menor abalo ou menor ocorrência de ondas, até em virtude dessa expansão. Por outro lado, a acomodação de terras. No Brasil, nós temos abalos sísmicos devido à acomodação de terras, em virtude de uma exploração que pode ser intensificada devido à questão de exploração de água, exploração de petróleo. Agora, isso não desobriga não só o governo, mas a sociedade como um todo, de ter preocupações com os abalos sísmicos no território. Portanto, nós temos abalos sísmicos sim, devido a falhamento geológico em grande profundidade, a acomodação de terras, porém de baixa intensidade. Um fator também que contribui para esses abalos sísmicos serem de baixa intensidade é que o território brasileiro ele não se encontra localizado em bordas de placa tectônica, ou seja, o Brasil está inserido no centro da placa sul-americana.
Muito bem, obrigado, professor. E aí, gente, olha, se cair placa tectônica, ok, vocês relembraram, tudo bem, né? Mas, crianças, aí nós temos os sistemas produtivos. Colocamos aqui uma imagem que mostra o sistema produtivo fordista e outra imagem que coloca o sistema produtivo toyotista ou pós-fordista. Na realidade, gente, a gente quer saber o seguinte: qual deles causa o desemprego? E por que causa? Então, nós vamos analisar a segunda imagem. Olha lá a segunda imagem, o tanto de robô que está na linha de produção. Ora, gente, se eu tenho automação na linha de produção, automaticamente eu vou causar um desemprego que chama estrutural, tá? Eu não vou causar um desemprego conjuntural. Então, a resposta dessa questão é a resposta B, tá? E o professor Ricardo vai falar para vocês a diferença entre desemprego conjuntural e estrutural. Só não pode falar mal aqui da crise brasileira do jeito que tá, né, Ricardo? Bom, em relação ao desemprego estrutural, esse desemprego ele é causado pela automação. Ou seja, a máquina ela acaba substituindo mão de obra. E, logicamente, isso gera o desemprego estrutural. Quando se trata do desemprego conjuntural, é um desemprego em virtude de crises econômicas, como, por exemplo, na década de 20, 1929, a Grande Depressão. Atualmente, o mundo vivencia uma consequência de crise desencadeada, sobretudo, a partir de 2008. E isso tem levado, olha a crise brasileira, isso tem levado a uma retração do poder de compra, logicamente, da capacidade produtiva, da geração de emprego, redução de renda. Então, é um ciclo. Produção, emprego, renda, consumo. E, logicamente, as crises econômicas, ela acaba gerando o desemprego conjuntural. E haja visto a situação da Europa, né? E a própria situação chinesa agora, né, Ricardo? A China até desvalorizando moeda, fazendo uma guerra cambial para ganhar mercado, né? Justamente. Então, a situação está complicada no mundo inteiro. Espero que a gente não seja afetado por esse desemprego, né? E aí, né, gente, nós colocamos também no ENEC, tá? A produção de energia convencional. Todas as vezes que você fala em energia elétrica, produção de energia elétrica convencional, eu vou trabalhar com hidrelétricas, eu vou trabalhar com termoelétricas convencionais, que usa carvão, petróleo e gás natural, e vou trabalhar com termonucleares, que usa a fissão nuclear. A fusão nuclear ainda não terminaram as pesquisas, né? E aí, gente, o que acontece é o seguinte: se eu vou produzir em hidrelétrica, é o rio que vai me dar a localização da hidrelétrica. É o rio que determina isso. E nem sempre o melhor lugar do rio, do leito do rio, para se instalar uma hidrelétrica, fica perto do mercado consumidor. Resultado, vou gastar demais com linha de transmissão e vou gastar muito metal condutor de energia. Automaticamente, eu vou causar um impacto ambiental, porque eu vou extrair esse recurso. Já uma termoelétrica convencional e uma termoelétrica nuclear, ou a termonuclear, eu posso colocar próximo ao mercado consumidor, porque eu posso transportar o carvão, o petróleo, as pastilhas de urânio, coisa e tal, né, gente? E aí eu vou diminuir as linhas de transmissão. Então, gente, as hidrelétricas, elas gastam muito com linhas de transmissão extensas. E termonucleares e termoelétricas, linhas de transmissão menos extensas. Portanto, se eu analisar o tipo de usina convencional que causa um menor impacto ambiental decorrente do uso de metais condutores devido à sua localização geográfica, nós teremos hidrelétricas e termonucleares. Hidrelétricas, não. Hidrelétricas e termoelétricas, hidrelétricas não, exige muito. Termoelétricas e termonucleares, sim,
Essa é a resposta correta. Agora, termoelétricas e solares, gente, energia elétrica solar é convencional? Não é, gente. É moderna, é alternativa. Termonuclear e eólica? Eólica é convencional? Não é. Então, resposta C. Mas o professor Ricardo vai falar para vocês uma coisinha importante. Os impactos ambientais causados pela construção de hidrelétricas no território brasileiro. E seja breve. Sim, minha querida. Não. Quando se fala nos impactos ambientais causados pela instalação de uma usina hidrelétrica, primeiro, a redução ou inundação de terras agricultáveis. Vegetação, ela também é inundada, então nós temos também um impacto ambiental, uma retração da biodiversidade. Haverá uma necessidade de um deslocamento de população ribeirinha. A vazão da água após a barragem também é diminuída. Em áreas florestais, essa vegetação que vai entrar em decomposição, ela também contribui para a liberação de metano. Portanto, os impactos em relação à construção de usinas hidrelétricas envolvem não só impactos de ordem ambiental, mas também de ordem econômica. Muito obrigado, Ricardo. Nós já estamos terminando, meus queridos, mas aí a tia Célia não podia deixar de colocar esse mapinha da Europa aí, né, gente? Ha, ha, ha. Gente, observa o seguinte. Vocês viram que a União Europeia está fazendo um plano para os imigrantes. E vocês sabem que as principais correntes migratórias para a União Europeia nessa crise de refugiados, nós temos, primeiramente, os sírios, né? Porque, gente, todo mundo está querendo matar o Bashar al-Assad, né? O presidente alauíta, né? Menos a Rússia, que quer mantê-lo. Vamos ter aí, depois, uma segunda leva de refugiados do Afeganistão, que está em guerra desde 1972, não para, né? Agora, Estados Unidos, tirando as tropas da ISAF lá, o Talibã quer voltar ao poder. Temos depois a Eritreia, a Coreia do Norte da África. Um ditador lá resolveu fazer todo mundo servir o serviço militar, né, gente? Que isso, né? E depois nós vamos ter a questão da Líbia, né? E aí a União Europeia, chegando tantos refugiados, ela resolveu fazer um plano para receber refugiados. Gente, até Portugal, que é um país de emigração, e velho até, está recebendo imigrantes. Mas você vai perceber que esses países aqui, ó, Reino Unido e Irlanda, e também a Dinamarca, eles estão com uma cor aí, que são países isentos da política de asilo da União Europeia. O que eu falei para vocês que eu ia fazer se eu fizesse uma questão dessa? Eu ia perguntar, por que Reino Unido e Irlanda são isentos de receber asilos? Porque eles não fazem parte do acordo de Schengen. E o que é esse acordo? Gente, se a União Europeia tem livre circulação de pessoas entre os seus membros, então ela criou um órgão chamado Frontex, que em conjunto vigia as fronteiras externas para não entrar imigrantes. E a Irlanda e o Reino Unido participam do Schengen como colaboradores. Mas eles não são membros ativos do acordo de Schengen. Portanto, eles são isentos de receber imigrantes. Muito bem, meus queridos. Agora, nós vamos chamar os nossos professores, garotões, meninos prodígios, tá? Quem são os nossos meninos prodígios? Mas antes disso... Quem são os prodígios? Wilson e Matheus. Wilson e Matheus. Isso, mas antes deles entrarem, né, gostaríamos de desejar uma boa prova a todos. Tenham atenção, raciocínio lógico, prestem atenção nos dados e, no mais, que Deus os ilumine. Boa prova. Crianças, eu quero relembrá-los também que vocês devem olhar com atenção as tabelas, os gráficos, os infográficos. E lembrando que a professora Ana Flávia falou, vamos olhar primeiro o comando da questão, vamos ganhar tempo. Olhando o comando da questão,
Se o comando falou, vocês vão olhar a tabela, vocês vão olhar o gráfico, vocês vão ler o texto, olhem o comando e leiam isso depois para saber exatamente o que vocês vão procurar. Quero dizer a vocês, queridos e amados alunos cinecistas, minhas crianças adoradas, que vocês estão preparados, que vocês dão conta e que se tiver alguém bom aqui, esse alguém chama aluno cenecista, tá? E quero dizer a vocês que vão com fé, vão com cuidado, vão com saber, porque vocês sabem, porque vocês são capazes. Muito boa sorte para vocês, muita tranquilidade, beijão no coração da tia Célia, que os ama. E com vocês agora, depois de um breve intervalo, Peraí, só um minutinho. os garotos da filosofia, meninos Tem que prodígios. mandar um abração também pro Bochecha, porque ele pediu. E se eu não desse esse abração, depois ele ia me cobrar. Então tá, vocês depois do intervalo vão ficar com os garotos prodígios da Sociologia e Filosofia. O Mateuzinho e o professor Wilson. Professor Mateus e professor Wilson. Beijo para vocês. Tchau.